Muito boa noite, é um prazer estar consigo nesta edição do programa Você e a Lei. Fazemos-lo de 15 em 15 dias aqui na SIC Internacional e temos sempre connosco um convidado, ou dois ou três. Hoje, particularmente, vamos ter a oportunidade de dividir o programa em duas partes. Temos vários candidatos a este programa para que nos possam explicar alguns temas que são, evidentemente, importantes sempre no contexto da informação que queremos dar às pessoas. Hoje temos na primeira parte o Dr. Filipe Pedroso, que já conhecem, que está aqui do meu lado direito. Dr. Filipe Pedroso tem escritório na Ferry Street, na Wilson and Ferry, não é? Ali por cima mesmo ao lado do Diner, não é? Do George Diner. É mesmo nas 5 esquinas. Nas 5 esquinas. Portanto, é um advogado que trata de praticamente todos os assuntos de ordem jurídica. É português, portanto fala português e tem de facto a possibilidade de poder contactar de uma forma mais simples a nossa comunidade. Do outro lado temos o mentor do programa, que é o Dr. Absan, que está connosco hoje também. Basicamente assuntos com imigração é imbatível, já toda a gente o conhece praticamente. E estamos também em transmissão que fazemos através do vejatv.com, não é? Sim, está vivo. Está ao vivo, não é? Está vivo nesse minuto na Veja TV. Na Veja TV. Se ligar www.vejatv, pode ver o programa, .com, claro, pode ver o programa em direto. Portanto, é aquilo que está a acontecer e geralmente acontece depois, mais tarde, sabemos que muita gente no mundo inteiro viu este programa, não só no Brasil, mas como em Portugal e noutros países. De forma que começamos hoje por falar, temos vários temas para conversar nesta primeira parte. Depois, mais tarde, vamos ter Salomé Cardinal e Salomé Correia, que está em representação do Dr. Miguel Reis, e que vem também hoje falar aqui um pouco sobre alguns assuntos relacionados com jurisprudência em Portugal. Temos dois temas interessantes aqui. Temos a questão da imigração, saber até que ponto é que estamos neste momento em relação a este importante tema, e depois vamos trocar várias impressões com o Dr. Filipe Pedroso, entre eles a questão da má prática médica, que é uma coisa que acontece com alguma regularidade nos Estados Unidos. Existem, naturalmente, tem havido muitas indemnizações por má prática médica e geralmente as pessoas têm que ter um atendimento normal nos hospitais e a partir daí, se houver algum erro médico, é passível de indemnização e de processo judicial. Toda a gente o sabe. Moisés Absan, vamos começar por política, por imigração e saber em que pé é que estamos. Well, você sabe que há 2 semanas atrás o chefe do Partido Democrata, republicano no House of Representatives, ele fez uma proposta de com um tipo de uma declaração de princípios, princípios de reforma de imigração, e a diferença que ele fez, que é um pouco diferente daquele do Demócratas, é que no Partido Republicano eles vão fazer quase tudo o mesmo do que foi aprovado no Senado, mas uma coisa muito importante é que eles não querem ter um caminho para a pessoa no fim receber a cidadania americana, que eles querem no final do processo as pessoas vão receber residência legal, um green card, mas nada mais. Isso é a grande diferença. E, aliás, a maioria das pessoas, se esse for o caminho traçado pelo Partido Republicano, que não é muito diferente daquilo que foi aprovado já, acabam por resolver a sua situação de cidadania de várias maneiras. Sim. Ou através dos filhos, ou através dos pais, tudo depende. Ou através do casamento, portanto, sim, abre logo um leque muito variado de possibilidade de cidadania. Por outro lado, entre estar indocumentado e continuar a estar, e receber autorização através de um cartão temporário ou definitivo, eu preferia de facto o cartão. É claro, mas as pessoas, é muito melhor se eles fazem isso. O problema é que no próprio Partido Republicano eles estão quebrados. Tem um lado, Cobain, que é um republicano moderado, conservativo, mas e também tem o Tea Party, que é no lado direito extrema. Eles não querem nenhuma dessas leis, eles não têm uma interesse em uma reforma. Então, dentro do Partido Republicano, eles têm esse problema. Eles vão ter que resolver esse problema se eles querem ter um partido que tem poder no futuro. Porque sem o voto das pessoas
hispanos, eles vão perder os lugares que eles têm no Congresso agora. Isso que... Aliás, temos eleições muito em breve e o Partido Republicano pretende até certo ponto também arrastar um pouco esta polémica até à altura das eleições. Essa é uma das técnicas do Partido Republicano, que é depois jogar com essa decisão e com essas decisões e depois tentar eles próprios a fazer aprovar uma lei que interesse mais à facção republicana, o que não é muito importante neste caso, para Barack Obama, que ainda não se referiu a isso, está a deixar andar o assunto para depois ver em que pé é que as coisas vão parar para tomar uma decisão. Esperemos que não seja a pior, na medida a pior seria uma ordem executiva, que seria complicada e difícil, não é? Porque é anticonstitucional. Sim, mas Obama falou, se o Partido Republicano não resolve esse problema, ele vai fazer uma coisa com o poder dele executivo, claro que tem, pois. Como ele fez para as crianças, aquele Dream Act. Não, mas ele não quer fazer isso. Ele quer, de facto, o Partido Republicano haja uma lei bipartida, portanto, dos dois partidos, porque seria muito mais lógico e muito mais evidente. E teria, de facto, a legalidade de ambas as partes dos partidos com assento parlamentar. Mas vamos ver o que é que vai acontecer. É uma situação que vamos ter que aguentar. Para já, a declaração de princípios do Partido Republicano parece-me sóbria, para além do problema do acesso ao passaporte, portanto, à naturalização, à nacionalidade. Sim. Sem ser isso, é exatamente uma lei idêntica àquela que o Partido Democrata tem. Para mim, eu penso que não é importante tanto para as pessoas para ser cidadão americano. É mais importante para ter um direito de viver aqui, trabalhar, e poder viajar. Exatamente. E ter uma vida normal e não preocupar de deportação. Exatamente, esse é que é o problema. Aliás, continua a haver deportações, ainda hoje tive conhecimento de algumas, foram efetuadas em vários âmbitos, portanto... Você sabe, Luís... Mas também há mais estados a oferecer carta de condução em documentados. Posso já adiantar que Rhode Island é um estado que já está a trabalhar nesse sentido. E também há um outro estado que tem aqui, muito perto daqui também, que não sei se é Pensilvânia ou coisa que vai, também já estão a trabalhar nesse sentido. Tem já há neste momento 8 ou 9 estados com permissão de condução, o que eu acho absolutamente fundamental para que todos nós estejamos seguros, porque quem conduz neste momento há cerca de 2 milhões de pessoas a conduzir carros ilegalmente em toda esta zona dos Estados Unidos, área de Nova York, Metropolitan Area, e que não têm nem carta de condução, nem seguro, nem documentos do carro. É pior do que dar uma lei especial para conduzir, pelo menos tem um seguro, tem uma... Seria uma boa ideia. É uma boa ideia, pelo menos temporário, até que a situação da imigração se resolva. Mas você sabe, e você está falando sobre deportação antes, eu vou na corte todas as semanas. Eu tenho tantos casos de pessoas em deportação e essas últimas semanas é uma loucura. Eu estou indo na corte e eles falam, ok, estamos prontos para ter a audiência final, falamos sim, e a juíza fala, ok, eu vou achar um dia para você, abril 2016. Abril 2016, imagina isso. Claramente, estão claramente anos. À espera que a situação se resolva rapidamente. A corte não tem jeito para processar todos esses casos. Exatamente. Esses casos, quando você entra num caso de deportação, pode demorar 5 anos. Mas vamos ver uma coisa. Quem foi o último presidente que fez a maior amnistia da história dos Estados Unidos? Chamava-se Ronald Reagan. Que foi uma lei perfeita. Encaixou 4 milhões de pessoas ou 3 milhões de pessoas numa lei. 3,2 milhões. 3,2. Agora, seria a vez dos dois partidos se entenderem para que o Partido Democrata faça valer os seus pontos de vista e o Partido Republicano possa ganhar votos nas próximas eleições. Porque de outra maneira não Mas o Reagan fez um grande erro quando ele aprovou essa lei. Então? O que aconteceu? Essa lei tinha 2 partes. Uma parte era para dar o green card para as pessoas ilegais e a outra parte chamava employer sanctions, para castigar os patrões que dá trabalho para pessoas ilegais. E você sabe o que aconteceu? Eles não castigaram nenhuma pessoa para muitos anos. Mas agora então isso nunca funcionou. Então as pessoas continuaram a entrar. Também o E-Verify está a funcionar, é claro. Agora vai começar. Mas 20 anos depois. Sim, também eles tinham na lei que tinha que construir um muro, um fence? Sim, um muro. De 700 milhas. 700 quilómetros, sim. 700 milhas, sim, 700 milhas. E sabe o que aconteceu?
nem fizeram um milha em todos os 20 anos. Então, no fim, as pessoas estão zangadas, falam, olha, veja o que aconteceu, nós fizemos uma dos poucos anistia, erros do- e depois as pessoas continuaram a entrar. Mas foi dos Mas a poucos culpa erros não é dos de erros. Ronald Reagan. Ronald Reagan foi, sem dúvida, um dos grandes presidentes que tivemos neste Não, país. ele foi muito Nós bom. temos, antes de irmos para o Dr. Filipe Pedroso e entrar num outro âmbito, temos uma chamada telefónica para atender. Muito boa noite, faz favor. Boa noite, Olá, minha senhora, como está? Passou bem? tudo bem? Faz favor de colocar a sua questão. Eu queria só saber, faz favor, Diga. eu estou aqui ilegal. Uhum. Já tem 3 meses que eu estou ilegal. Eu venho trabalhar com diplomata, mas eu deixei o trabalho. E eu encontrei um noivo que quer casar comigo e ele tem residência daqui, o Rencar, né? Mas ele casou há 7 anos também para podia ter documentos e agora já meteu o divórcio, está divorciado. Eu agora só queria saber se ele consegue casar comigo depois de divorciado e quanto é que o tempo pode dar. Ele já tem 4 meses metido coisa do divórcio. Pois. E ele é cidadão americano? Residente. Não, é residente, tem Mas é. residência. Agora, senhora, você tem um visto de B1? Não, eu venho para cá, eu estou ilegal, eu venho para cá com visto a trabalhar com diplomata. Eu entendo, mas eles deram um visto para você também, não? Não, deu um visto só para trabalhar com eles. Quando Eu entendo isso, mas o visto tem um número. Pode começar com a letra A. Sim? Começa com letra A. Sim. Ok. Então você entrou legal, ok? Você está ilegal agora porque você não está trabalhando mais com eles, mas você entrou legal. Se você entrou legal, tem a possibilidade no futuro para você receber o green card dentro dos Estados Unidos. Se você casa com esse homem que ele tem o green card, o residência legal, você pode casar com ele, e ele pode aplicar para você, mas você não vai receber o permissão de trabalho ou o green card até que ele torna cidadão americano. É assim, desculpa, ele já tem o tempo, Tudo bem. Para ser de cidadão. meter o cidadão. Mas agora como está, eu não quero estar ilegal muito tempo e ele quer para nos casar, depois para ele meter. Boa ideia e não vai ter problemas. Ele tem que aplicar para a cidadania americana e você casa com ele quando você pode. E no final, quando ele jura a bandeira, no próximo dia você pode dar entrada no processo e vai demorar 3 a 4 meses para receber a permissão de trabalho e 4 a 6 meses para receber o green card. E agora a pergunta que se coloca, e se essa senhora, quanto tempo é que vai demorar o namorado desta senhora a resolver o problema do green card? Quanto tempo é? Do passaporte? 6 meses demora da data que ele dá entrada no processo. Portanto, pela lógica, minha senhora, são 6 meses mais 4. São 10 meses 10 meses. ao todo. Ok, então não tem problema para eu estar aqui ilegal. Não. Resolver isto. Não tem problema. Não tem problema nenhum. Ok? Porque eu entrei aqui com o visto de trabalho para trabalhar com os portugueses que vêm. Tá bom. Claro. Não tem Você problema entrou nenhum. legal e depois você parou de trabalhar com eles, então você ainda tem a entrada legal. Com essa entrada legal, quando seu esposo é cidadão americano, você pode receber o green card dentro dos Estados Unidos. Ok, senhor? Seria um problema se tivesse vindo pelo México. Esse era outro problema. É um outro assunto. Mas a senhora veio legal, de avião, com passagem. Quer dizer, legal. Não tem problema. Tá bom? É só eu não quero trabalhar com eles, eu já fico ilegal. Claro. Está à vontade. Tá bom? Obrigado. Ok, muito obrigado. Eu também, boa e noite. obrigada por esse programa que foi obrigado. uma pessoa assim esclarecida. Claro, muito obrigado. Obrigado, senhora. Portanto, a explicação está dada. A minha pergunta aqui era só se esta senhora poderia ter o problema de, durante muito tempo, demorar a questão da naturalização do namorado, não é? Normalmente é 6 meses, agora não é 100% que é 6 meses, pode demorar 7 meses, Pois. ou tem vezes que demora 3 ou 4 meses. Pois. Então é muito difícil para saber, mas mais ou menos 6 meses é o tempo. Doutor Filipe Pedroso, má prática médica é uma questão que nós não pensamos nisso, mas que acontece com alguma frequência
em todo o mundo, não é só nos Estados Unidos, é em Portugal, é no Brasil, é em qualquer país. Portanto, a pessoa vai com um problema de saúde para ser resolvido e que sai de lá com um problema muito mais grave do que aquilo que poderia imaginar. Isso é, de facto, uma situação que pode ser depois compensada através de um processo judicial contra os médicos, contra o hospital e que beneficia quem é prejudicado com isso, não é? Sim, para dar a vocês uma ideia, nos Estados Unidos há à volta de 50 milhões de pessoas que entram no hospital por ano e há mais ou menos entre 1,5 milhões dessas pessoas que alguma coisa aconteceu que causou algum problema de segurança no tratamento da pessoa. Em facto, só aqui nos Estados Unidos há 200 mil pessoas que morrem na mão de médicos nos Estados Unidos. Erros causado de erros de medicina. E o Dr. Filipe Trouxe também trata desses assuntos no seu escritório, Sim. Naturalmente. Tem-lhe aparecido algum caso desses? Há vários casos desses. Sim, aparece. Pois, é o caso aliás, por isso é que os médicos têm seguros de vida, seguros de trabalho muito caros. E muitas vezes os médicos evitam que sejam processados por erro médico. Mas não só para a atribuição de medicamentos errados, atenção, muitas vezes acontece isso, como em cirurgias, em que uma pessoa vai para lá para resolver um problema de uma perna e muitas vezes trocam a perna, não é? Já tem acontecido. Já aconteceu, já houve casos onde trocaram a perna, onde houve operações onde onde tiraram parte errada da cabeça. Exatamente. Há casos muito graves. E o problema que acontece é quando há um erro de negligência de medicina, é um erro que impacta a vida da pessoa gravemente, é um problema grave e a pessoa pode ficar permanentemente afetado com esse problema e nunca mais volta. O liability aqui é de quem é? Do hospital e do médico? Um ou do outro ou dos dois. Ou dos dois, pois, depende da gravidade da situação. Depende da gravidade, é. Portanto, essa é uma situação, e eu já sei que há casos na nossa comunidade deste género, já me contaram vários, pessoas que foram vítimas de erros de atribuição de medicinas erradas, que tiveram graves problemas de saúde. Muitas vezes as pessoas esperam. As pessoas costumam ter confiança no médico que trata da pessoa e há uma relação entre médico e paciente. E então as pessoas pensam, não sei bem se deve fazer alguma coisa ou não, e espera. Mas o que é muito importante as pessoas saberem é que no estado de New Jersey e quais são os estados nos Estados Unidos a pessoa só tem 2 anos para abrir um processo de negligência de medicina contra o médico ou o hospital. E se não abre o processo entre esses 2 anos, nunca mais pode abrir o processo. Então a pessoa espera e depois chega a um ponto onde não pode fazer mais nenhum suto. Tem pessoas que vêm ter comigo e depois, o problema é que já é um pouco muito tarde. E o que acontece se a pessoa tem o médico fez uma mala prática há 5 anos atrás, mas durante esses últimos 5 anos ele continua a tratar a pessoa por esse problema e outros problemas. Isso continua o prazo de começar o caso? O prazo, esses 2 anos começa desde a hora que a pessoa sabe da malprática ou havia de saber da malprática. Então, se a pessoa houve uma malprática, mas a pessoa não soube, começava a tratar e não sabia que havia um problema, mas desde a hora que a pessoa descobre que alguma coisa não está certo, tem 2 anos para abrir um processo contra o doutor. Essa é uma situação que merece alguma reflexão. E esteja atento, se tiver um indício de má prática, muitas vezes os médicos encobrem também essa má prática, e os hospitais também o fazem, mas se tiver algum indício disso, é muito importante contactar o advogado e saber até que ponto é que pode ser compensado. Há um certo tipo de família dentro do sistema de medicina, na sala de operação, por exemplo, o médico, as enfermeiras da operação, o pessoal que lá está, todos são uma família, eles todos protegem uns aos outros. E às vezes é um pouco difícil descobrir o que se passou dentro daquela sala de operação. E temos que investigar Claro, isso é absolutamente essencial. Perguntaram-me hoje, Moisés Absan, quanto tempo é necessário para obter a renovação de um green card que está caducado? 2 a 3 meses antes que... E perguntaram-me exatamente por isso, porque estamos em fevereiro e as pessoas têm viagens marcadas para Portugal em junho. Eles têm que eu não tomava um risco e fazia 4 meses antes para evitar problemas, porque tudo pode acontecer. Esses últimos meses, nós tem dias que tem muita neve
e o escritório está fechado. Eu tenho um caso hoje que a juíza tem que adiar para o próximo ano, porque quando nós mandamos ele para tomar os digitais, ele foi na imigração e aquele está fechado. Então nós temos que marcar uma outra data e atrapalhou tudo. Isso às vezes não é mau. Né? Às vezes não é mau ver o atraso. Tem A vezes. pessoa fica cá mais tempo. Agora, se eles querem resolver o caso, aí fica mal. Não, exatamente. Eu geralmente não falamos destes assuntos, mas houve uma telespectadora que me contactou esta semana e que me disse que o filho tinha sido detido pela polícia, não foi em Newark, foi em Elizabeth, creio eu, ou em Linden, em Rahway, peço desculpa, em Rahway, e que tinha sido detido pela polícia e tinha tido pontos na carta e que o advogado lhe cobrou $3.000 para tirar 3 pontos. $1.000 por ponto. Né? $1.000 por ponto. O que ele fez? Qual Foi apenas apanhado a fazer uma inversão de marcha num sinal, num stop sign. Portanto. Já não sabemos bem a situação. Existem aqueles casos onde a pessoa já tem, 3 por pontos. exemplo, se a pessoa já tem 11 pontos na carta de condução, só mais um ponto, a pessoa perde a carta de condução, não é? Não, Então, não é o caso, foram os primeiros 3 pontos. primeiros 3 pontos? Well, eu não Isso sei. não é lógico. O advogado não é parece- português, é um advogado americano, Porque- mas ela disse-me, será que esta quantia é justa? E eu disse, eu vou perguntar no programa. Mas acho que é demasiado. A Parece quantia um pouco- é justo se isso que esse advogado cobre e ele falou que ele vai cobrar isso e eles aceitaram e ele resolveu o problema. Mas a verdade é com esses pontos o advogado vai lá e senta com o procurador e imediatamente abaixa 2 pontos. Isso sempre é assim. Agora, outra... E se tem 2 pontos, eles podem tomar um curso que não cobra Sim, claro, o curso. claro. E você pode eliminar 2 pontos assim. Então, foi um pouco caro. Well, mas também a gente não sabemos os pormenores do processo, porque às vezes as pessoas têm uma multa de 3 pontos e é importante para o trabalho ou por outras razões que querem limpar os pontos 100%. E há, às vezes, há promotores que não querem negociar. Querem limpar os pontos? Por Porquê? uma questão de seguro. Questão de seguro, Mas quem não é, sai do quem é seguro. camionista Os pontos é uma mentira absoluta, toda a gente sabe disso. A pessoa tira os pontos, mas na companhia de seguros vai continuar a manter os seus pontos lá. Não, se a pessoa baixa os pontos num acordo Sim. com o promotor e vai para o juiz e o juiz entra esse acordo e não tem pontos, esses pontos não aparecem também no seguro. Certeza, não? É que já apareceram em várias situações. Se é um assunto de outro estado, não é transferido para New Jersey, às vezes a maneira que aparece no estado de New Jersey, aparece pontos aqui e não tinha pontos em Nova York, tem que ter cuidado. Se a pessoa, Quando você fala no celular, em New York tem pontos, 3 até 5 pontos, Exatamente. mas aqui não tem pontos. Aqui não tem. E esse Então, você recebe uma multa em New York e aqui não. e aqui... Isto é a diferença entre não Estado nada, para Estado. mas a companhia de seguro pode olhar. Exatamente, esse é o ponto. Vamos chamar mais um telespectador. Muito boa noite, faz favor. Boa noite. Eu queria fazer uma pergunta ao Dr. Moisés Absam. Faz favor. Cidadãos americanos, não? Tirou-se a reforma em Portugal. Agora foi-se tirar aqui. E eles descontaram, estão a descontar $600. Eles podem fazer isso só porque a gente está a receber a reforma de Portugal, hein? Essa pessoa é cidadão americano ou é residente? São cidadãos americanos. Well, normalmente eles não tiram impostos do americano. Eu não sei, você sabe mais disso? Não, é a questão Quando da... nós fomos aqui a tirar a reforma, eles perguntaram, digam a verdade, porque não podem ir presos. Vocês estão a receber a reforma de Portugal? E nós dissemos que sim, não? Fomos sinceros e ok. Agora recebemos a reforma, tivemos um corte de $600 na reforma. Portanto, eu não sei se a lei americana não permite que as pessoas tenham... não, acho que a senhora está a receber reforma do Social Security. É do Social Security? Sim, Então, Então, o income. depende do salário que ela está a receber. Uma pessoa que está a receber Social Security não pode estar a trabalhar um certo número, não pode estar a receber um certo número de salário, tem um limite. Então, se a senhora está a receber E uma a senhora pensão, formou-se com 63 ou 66 anos? Com 65 anos. 65, portanto, supostamente 76 anos. recebe a reforma por inteiro, então, não é? Teria que receber a reforma por inteiro, não é? A gente recebe
Eu desconheço a lei. Se a lei americana não permite que a pessoa receba mais outra forma. Há um limite, não há um é? limite, a Social Security. Se há um limite no Social Security, não é? Mas a senhora já recebia essa quantia, recebia mais dinheiro antes do que recebe agora? Não, eu tinha direito a receber mais, não? Pois, E eles cortaram-me. Pois, estou a perceber. Sabe, senhora, é uma coisa que nós aqui, nós não somos especialistas nessa área da lei, então é difícil para saber. Eles mesmo disseram que cortavam porque eu tenho outra de Portugal. Ok, eu entendo isso. Pode ser porque quando você recebe dinheiro do Portugal, eles vão contar tudo junto e ver quanto você pode receber aqui. Mas eu penso, não, isto... Agora não se admire que em Portugal... Eu trabalhei em Portugal e descontei. E Pois, aqui trabalhei e descontei, Não se admire que em Portugal também lhe façam a mesma pergunta e que lhe cortem a reforma em Portugal. Não, é? Não se admire, porque isso é um problema. Lá em Portugal, Eu tudo fui aquilo... tirar primeiro a Portugal e depois tirei aqui. Pronto, mas pelo menos... Senhora, se você quer saber... Prontos. a Ok, lei... obrigada. Boa noite. Nós estamos a tentar explicar e a senhora continua-nos a ouvir. Mas eu estou falando, se ela quer saber que é justo, se isso é justo ou não é justo, a senhora tem que procurar para um advogado especialista na lei de seguro social. Eles têm advogados que só fazem esse tipo de trabalho. Eu sei, no meu escritório, aqui em Newark, o Ginarte, que está no mesmo prédio de mim, ele tem um grupo de advogados que são especialistas em Social Security, em retirement. Mas olha que em Portugal, o Moisés sabe, em Portugal acontece isso. Perguntam muitas vezes às pessoas quanto é que recebem de reforma. Portanto, antes de atribuir a reforma, você tem outra reforma? E as pessoas com medo dizem que sim. Quanto é? E de onde é que é? Você é imigrante, está na América, tem uma reforma. E então fazem uma junção das duas reformas e cortam, de facto, uma reforma às pessoas. Isso acontece em Portugal. Olha, eu sei que, em facto, há um limite nos Estados Unidos no Eu pensava que o dinheiro limite era apenas até aos 73 anos. Não, Porque aos 76 tem direito à reforma uma voluntária. pessoa só pode receber, se está a receber algum source de dinheiro de outro lugar, se esse valor chega a um certo valor, eles começam a tirar do Social Security. O número certo eu não sei, essa senhora... Como a moça disse, devem falar com um advogado. Eu pensei que se a pessoa alcança 66, pode ganhar quanto a pessoa quer, como ela estava falando. Eu também pensava. Por essa razão, eu sei que eu não sou especialista nisso, e se eu tinha essa pergunta, eu falava com um especialista. Por isso é que muita gente não se reforma só aos 66 porque quer ter a reforma por inteiro e continuar a trabalhar. É isso que eu não consigo. Mas o conselho é este, é contactar, como dizem, Mas eu sei, especialista em depois direito. de 66 e até 70, a pessoa pode receber um pouco de dinheiro, mas não muito. Quando alcança 70, é quando você pode receber sem limite. Não é 66, pois não, Não, é 70. sem limite é 70. Pronto, aí qualquer dia 80. Pode ser também. isso, filha. Boa noite, faz favor. Boa noite. Olá, minha senhora, faz favor de colocar a sua questão. Eu queria fazer uma pergunta Diga. a uma amiga minha. Ela faz o permito de trabalho. Ok. Sempre com a advogada. Mas ela agora acha que a advogada que está assim um bocado... não está correta. Então ela queria saber se pode fazer sozinha. A pergunta não é bem claro. Como essa mulher pensa para aplicar por permito de trabalho? Como? Ela tem um caso dentro de imigração? Ela tem um caso de imigração. É um caso de casamento? Não, é por irmã que é cidadã americana. Não. A pessoa que está pedindo para a permissão de trabalho não é cidadão americano? Não, ela está à espera de ficar legal pela irmã. Através da irmã. Então, ela recebeu já, o advogado conseguiu uma permissão de trabalho para ela já uma vez? É o segundo ano que ela faz com a advogada. Ok. Então, se ela quer fazer sozinha, claro, ela pode fazer sozinha. É só um formulário para preencher. Anexa a cópia do permissão de trabalho velho e preenche o formulário I-765. E você pode conseguir esse formulário no website de imigração, uscis.gov. G-O-V. Sim. USCIS.gov. Formulário I-765, é muito fácil, você preenche e no permissão de trabalho tem um código, pode ser C9, C9, C10, C11, eu não sei, eu penso que é C9. E aí você tem que copiar esse código
na aplicação que você está fazendo, onde ele pergunta para o código. E depois, se o advogado souber, não vai me complicar Não, isso não tem nada para ver com o Não advogado. tem nada a ver com ele. Não, se você quer fazer sozinho, você tem direito para fazer Claro, sozinho. não tem problema nenhum. É porque são $950 que ela leva sempre que Isso é ela não caro. vai ao permito de trabalho. Eu vou aumentar, que eu cobro agora. Então já sabe, pode fazer sozinha. Tá Só bem? não faça erros. Muito obrigada. Nada, é verdade. E o advogado não se vai chatear consigo. Fizeram também uma pergunta, o que é e como é que pode ser levantado um restraining order, portanto, que é uma ordem de não aproximação da pessoa. Geralmente isso acontece depois de violência doméstica, ameaças. As pessoas podem colocar uma ordem de interdição a determinada pessoa a menos 500 pés, não é? Creio que é 500 pés, não é? Quem é vítima de violência doméstica pode aplicar para a corte uma ordem de proteção, vai à corte e fala com o juiz no mesmo dia e explica ao juiz o que é que se passa. O juiz então toma uma ordem temporária de emergência, de proteção. Não acontece só logo na com hora. casais, acontece com namorados também, namoradas, com qualquer pessoa. Namoradas, quem teve alguma relação, de alguma Sim. maneira. E depois, entre 10 dias, o juiz marca uma data para os dois lados aparecerem à corte e haver um tribunal para o juiz decidir o que é que se passa, se é necessário a ordem ser final. Se a ordem é final, essa ordem de proteção vale para o resto da vida. Claro. Mas pode ser levantada? Pode ser levantada depois de um certo número de anos, se a pessoa que tem o defendente da ordem de proteção pode aplicar para a corte, tem que mostrar razões porque é que a ordem deve ser levantada. Uma pergunta, uma pessoa que tem o namorado, uma namorada, e que arranja um conflito e há uma ordem de proteção, mas depois fazem as pazes e juntam-se outra vez 3 semanas depois, como é que a pessoa lida com um caso destes? Tem que levantar a ordem? Ignora a ordem? Isso acontece bastante, porque as pessoas são humanas e querem voltar de novo. E se isso acontece, a pessoa que é o defendente da ordem de proteção nunca deve fazer o contacto inicial, porque se a pessoa faz esse contacto, está aí contra a ordem do juiz, preso, não é? e a pessoa não só é preso, mas é acusada de um crime, porque a pessoa que está aí contra a ordem do juiz agora fica crime. Porque a ordem de proteção não é crime, a ordem de proteção é uma ação civil. E logo no dia que a pessoa vai contra a ordem do juiz, Já é um fica um problema. assunto de crime. Então, essa pessoa que tem essa ordem, que não pode ter contacto, nunca deve iniciar o contacto. Não, se a outra pessoa liga ao telefone e diz, hey, estou com saudades, estou com saudades de você, quer falar Olha consigo. olha a ordem de Agora, proteção. essa pessoa que já partiu a ordem, e claro, a pessoa pode ter a conversa, mas o que eu recomendo é a pessoa que está com essa ordem deve sempre dizer à pessoa, olha, fala com o juiz, tira a ordem de proteção, já tentamos de novo. É sempre melhor tirar a ordem Isso de pode proteção acontecer. Os primeiro. juízes geralmente podem aceitar. fazer isso. Se a vítima volta à frente do juiz e diz, eu quero tirar a ordem de proteção, o juiz tira sempre. Sim, claro. Muito boa noite. Estamos no ar consigo aqui na SIC. Faz favor. Sim, Faz favor. Boa noite. Como está? boa noite. Eu queria fazer uma pergunta aí ao programa. Vejo todos os dias aqui, todas as semanas vejo aqui o programa. Sim, Sr. Pereira, diga. Eu queria saber, eu não sou cidadão americano, ainda não sou cidadão americano. Eles cortam quanto da reforma, se a gente for para Portugal, quanto é que eles cortam da reforma? Sem ser cidadão americano. Sem ser cidadão americano, há de facto uma diferença. Eu creio que eles tiram uma percentagem para os impostos, se você não é cidadão americano. Quanto que é que eles cortam? Depende de quando toda a gente recebe reformas diferentes, depende dos anos que trabalhou, não é? Mas eu acho que isso depende do valor da reforma em si, não é? Se receber uma reforma de $1.600, por mês tiram-lhe algum dinheiro, não se sabe quanto, mas se receber uma de 600 também lhe tiram, mas tiram menos, claro, não é? Mas Eles vão tirar um pouquinho. Diga. o senhor Pereira, ele trabalhou aqui por muitos anos Sim, nos sim, Estados Unidos ele tem cartão verde, não tem passaporte. e agora vai reformar-se e vai para Portugal. Sim, se ele for reformar, Eu queria saber. Ele pode ir para onde quiser, ele recebe a reforma dele. não é por inteiro. Quanto vai é que embora? vai ser o valor da minha reforma? Como é que eu posso saber? porque há uma diferença entre a reforma de cartão verde e a reforma de cidadão Ele tem americano. cartão verde. Ele tem cartão verde. Não sou ainda cidadão, ainda não sou cidadão. Sim. Eu penso que- Como é que eu posso saber o valor da minha reforma? É contactar o Social Security e saber, imediato, até pode ser fazer isso online.
Pode-se registar online, o seu filho ou um familiar seu, vai à internet e registra e o senhor tem informação, o seu número de Social Security, tem informação imediata. Já fui à internet, não consigo. Mas tem que pedir a alguém que o faça, mas porque é muito fácil, é registar-se primeiro com o seu login, portanto registar-se com uma senha e depois vai lá, põe o seu Social Security, aquilo é processado e imediatamente sabe quanto é que vai receber aos 63, aos 66, aos 70. Está lá a informação toda. Peça a alguém que o ajude. Se ele não sabe, Aos 65. vai dentro do Seguro Social e uma pessoa vai te ajudar. Pois, já está informado. Sr. Pereira, um grande abraço. Obrigado. Muito obrigada. Desculpe lá, obrigada. Muito obrigado. E chegou a altura de nós fazermos aqui uma breve pausa. Vamos regressar já a seguir, depois destas mensagens comerciais. Fique connosco. Até já. Muito boa noite, seja bem-vindo à segunda parte do programa Você e a Lei, agora com duas partes distintas. Temos Salomé Correia do escritório de Miguel Reis Advogados, aqui em Newark, também no Brasil e em Portugal e em Goa, portanto, na Índia. Portanto, é um grupo de advogados que opera nestes países todos. E continuamos com Moisés Absan, já provavelmente iremos regressar ainda com o Dr. Pedroso ainda, mas de qualquer maneira é um sistema novo e estamos um pouco ainda desconcentrados em relação à logística do mesmo programa. No entanto, continuamos a aceitar telefonemas de telespectadores. Em rodapé vai ver passar o número de telefone do estúdio, poderá ligar para aqui e naturalmente colocar a sua questão, ou tanto neste caso ao Dr. Moisés Absan, como a Salomé Correia. Uma indicação que, e naturalmente nestes casos, a Salomé talvez esteja mais bem informada, e já tivemos a conversar sobre isso no intervalo, em relação às pessoas com reforma que vão deslocar-se para Portugal e têm apenas cartão verde, vamos explicar, Salomé. Qualquer cidadão português que viva nos Estados Unidos e que tenha a sua reforma nos Estados Unidos, se não for cidadão americano, o governo americano reduz a quantia que essa pessoa recebe numa certa percentagem. Não sei exatamente qual é o valor. Só no caso se for para Portugal, não é? No caso, para qualquer país que se ausente. Neste caso, estamos a falar diretamente do cidadão português. Se o senhor vai receber uma reforma dos Estados Unidos e vai para Portugal, o senhor tem toda a conveniência em ter a cidadania americana, porque nessa circunstância pode viver onde quiser, em Portugal, no Japão ou em qualquer outro lugar. Mas a gente pode lhe dar uma dicasinha, Como? Uma dicasinha muito simples para quem vai para Portugal. É continuar com uma conta aberta nos Estados Unidos, utilizar o cartão de débito e crédito e continua cá e continua a receber a sua reforma. Como eu não sou advogado, posso dizer isto. Portanto, é uma forma de qualquer das maneiras, não é muito económico. Não é económico, porque os bancos hoje em dia, por cada transação que nós fazemos, cobram-nos os $5. Sim, mas só faz uma transação, chega lá ao fim do mês em Portugal e tira os $200. Estás a dizer, pronto, se uma pessoa tiver uma reforma de $1.000, $600 tem que fazer 3 ou 4 transações, porque não podem levantar, são $15 ou $20. Sim, mas não são os 180 ou 170 que o governo americano lhe cobra todos os meses. Mas está legal. Bem, isso é uma maneira, por isso é que eu posso dar a dica, não é? Quer dizer, essa é uma situação porque eu conheço essa situação muito bem. Também não, e acontece muita gente faz há pessoas que têm cá família, os seus filhos, eles gerem a conta da pessoa e a pessoa tem a sua conta aqui. Renovam os cartões do banco. Em Portugal tiram... Nós temos mais uma chamadinha telefónica e não estamos a dar maus conselhos, atenção. Muito boa noite, faz favor. Boa noite, faz favor. Faz favor de dizer. O meu nome é Luís, daqui de Lodai, na Gera. Está em Lodai. Boa noite, Sr. Luís, diga. Eu queria fazer uma pergunta ao Dr. Moisés. Que a minha esposa tem já há muito tempo, há 15 anos que não trabalha, ela é legal aqui dos Estados Unidos desde 1973, ok? Eu sou cidadão americano, já também desde esse ano. Eu queria pôr a cidadã americana, mas ela tem problemas psicológicos, quer dizer, nervosa, e ela todos os meses, há vários anos, anda na psiquiatra. E eu queria saber se realmente ela, para ser a coisa da cidadania americana, se ela pode
perfeitamente. está falando perfeitamente. que Aquela já foi 2 vezes à imigração aí à Wall City e ficou mal, começa a tremer, que é nervosa e não consegue responder. Em Ela estudou as perguntas, mas chega lá, começa a pom e fica mal. ela tem uma prova em português ou inglês? Não, ela foi nas provas de inglês. E que, Eu usei aqui em casa, aqui. ok, Não, senhor, hello. coisa. Que idade ela tem? Ela tem 61 anos, mas vive aqui na América legal há 41. Então ela tem o green card por quantos anos? Ui, desde 41. Há 41 anos. Oh, 40 anos. Ainda Well, 73. Ok, senhor. Portanto, já é uma idade que não. Ok, espera só um pouco. Você tem dois caminhos aqui. Primeiro, quando a pessoa tem 60 anos, ou ela tem 61, tem que ser 65. Yeah. Com 61 anos de idade, ela pode tomar uma prova em português. Com 65, ela pode tomar uma prova muito simples. É 10 perguntas, sempre o mesmo. 10 perguntas, veja bem. Yeah, mas é 4 anos mais do futuro. É daqui a 4 anos. Sim. O único outro jeito que ela pode evitar essa prova é se ela vai para o médico e ele preenche um formulário especial da imigração. E nesse formulário ele tem que escrever que a sua esposa tem um problema e ela não tem a capacidade... De nervos, não é? Não pode ser, o nervo tem que ser uma coisa... Uma questão psicológica. Que ela não pode aprender. Exatamente. Então, se você quer fazer isso, você tem que ir para um médico e Psiquiatra, passar uma carta, não? Sim, mas não é só uma carta, é um formulário. Eu não lembro o número agora desse formulário, mas... Pode contactar o escritório de Moisés Absan e ele dá-lhe indicação de qual é o formulário. Se você espera um minutinho e vocês podem falar... Sim, enquanto eu falo aqui com a Salomé, já fica a saber o nome do formulário, está bem? Está bem. E, Salomé, vamos contar histórias de Portugal. Sei que passaste 1 mês e poucos dias lá. O escritório de Miguel Reis continua a trabalhar bem, naturalmente, recomenda-se. E recomenda-se. Portanto, sinal que ninguém foi preso. Ainda Miguel Reis não. Associados. Quais são os temas que neste momento estás mais debruçado no escritório em Newark? Neste momento estamos um bocadinho preocupados por causa do resultado do referendo da Suíça. O que é que isso tem a ver com os Estados Unidos? Tem a ver muita coisa. Tem a ver principalmente que os nossos cidadãos ou os descendentes dos cidadãos portugueses têm que se apressar em conseguir as cidadanias. Os portugueses, os italianos, todos os descendentes da Europa conseguirem as suas nacionalidades o mais rápido possível, porque vão começar a fechar as fronteiras. O referendo da Suíça foi o primeiro, a Suíça já vai fechar e a seguir a esses senhores vamos ter possivelmente o Reino Unido, a Alemanha, a Áustria. A França. E vão prejudicar imenso os cidadãos, filhos de cidadãos europeus que se queiram naturalizar nos seus países para poderem trabalhar noutros lugares. Já vamos continuar. Só queria atender aqui o Sr. Luís e dizer-lhe que roubei aqui o telemóvel do Moisés Absan por um instante para lhe dizer que o formulário é o N648. N648. N de Nancy. Sim, November. SF. Novembro, pronto. Exatamente. 648. 648, não é? Sim, chama-se Medical Certification for Disability Exceptions. É exatamente aquilo que o doutor lhe disse. E fala onde é que ele pode conseguir isso. E onde é que pode conseguir isso? USA, Isso eu precisava de óculos, mas isso é um bocado mais Senhor, complicado. você pode conseguir esse documento no website de imigração. E é assim, uscis.gov. Gov. Yeah. Ok? E esse documento levou ao doutorado psiquiatra, né? Sim, leva para o psiquiatra esse documento e Ele ele assina vai aquilo. preencher e dá de volta para você. E quando ela vai na próxima entrevista, ela entrega esse documento. Ok. Ok? Boa sorte. Mais nada, né? Boa sorte, Não, tá bom? mais nada. Olha uma coisa, e quanto custa portanto, ele já foi 2 vezes filmado, infelizmente. Quanto é que custa atualmente portanto, a naturalização americana? Quanto é que Ela custa a vive aqui há naturalização? 40 anos, 41, portanto, Sim, isso não é importante.
isso não é importante. Qual é a pergunta? Quanto é que custa o processo de naturalização? 600, eu penso, $85. 685 dólares, meu caro amigo. 665? Sim, sim, 685. 85. Sim, tá bom? Yeah. Vá. A gente tem que ir lá, portanto, marcar apontamento, primeiro manda para o correio o formulário. Manda por correio o formulário. Não, senhor. Primeiro você tem que aplicar para a cidadania americana. Sim. Aí, na aplicação, você marca a... Sim, mas a senhora já foi à imigração duas vezes. E duas vezes, mas agora ela tem duas oportunidades e depois tem que fazer de novo. Então ele tem que fazer de novo isso. E essa vez marca um X onde que está escrito que ela vai aplicar com esse formulário. Com este formulário. Tem que marcar lá que vai aplicar com este formulário, entendeu? Yeah. Pode ser que você quer usar um advogado para fazer isso. Talvez seja melhor. Meu caro amigo, prazer em ouvi-lo e muito obrigado, tá bom? Pronto, e tivemos mais uma chamadinha telefónica. Portanto, a questão da Suíça e do referendo da Suíça é o sim, foram 50,6 contra 49, não sei quê. É uma situação extremamente complicada que limita a vida também dos imigrantes portugueses que residem na Suíça. Alguns ainda não têm a legalização completa. Adivinha-se, segundo Jean-Marie Le Pen, o líder da extrema-direita francesa, já disse que queria fazer a mesma coisa em França. A Alemanha e o partido de direita da Alemanha também já disse que o queria fazer. E a Como diz a Áustria. Se vier a Áustria e vier a Inglaterra, a Europa volta à estaca inicial de desmembramento total Exatamente. dos efeitos básicos da União Europeia que permitia a livre circulação de pessoas. Exatamente. O que é muito grave, portanto. Isso, Gravíssimo. E também vai dificultar, na realidade, se estas leis forem todas aprovadas pelos conservadores, vai dificultar a aquisição da nacionalidade a todas estas pessoas. Por isso, o nosso conselho, não é porque eu estou aqui que trato desses assuntos, mas o nosso conselho é que, por favor, se querem adquirir a nacionalidade europeia, portuguesa, espanhola, italiana, o que seja, têm que o fazer o mais rápido possível, porque vão perder o barco. Exatamente. Quem não é, estamos a referir-nos, obviamente, a quem não tem a nacionalidade europeia. Exatamente. Portanto, os filhos dos portugueses ou de italianos ou espanhóis sim, quem não vive na nascidos Europa. fora do país. Portanto, tudo será completamente diferente daquilo que era se esta lei para já foi aprovada. Agora é um referendo, portanto, pode ser revisto e naturalmente pode ser revogado, mas vamos esperar. Muito boa noite, faz favor. Eu estou à espera de falar com o Sr. Advogado da Imigração. Cá estamos, faz favor de colocar a sua questão, está no ar. Fala comigo. Sim, está na televisão, faz favor de dizer. Por favor, fala, senhor. Eu queria saber só uma pergunta que eu fiz ao Sr. Advogado da Diga, Imigração. diga. A filha da minha esposa, eu queria desde os 13 anos, ela está fora do país. Queria saber como é que eu podia conseguir trazê-la para cá, para os Estados Unidos. Você é cidadão americano? Eu sou cidadão americano, exato. E você casou com sua esposa? Como? Você está casado? Senhor, você está casado? O senhor é casado? Sim, estou casado, exato. Ok. Então, por razão que você casou com sua esposa, antes que a criança alcançou 18 anos de idade, embaixo das leis de imigração, você é um padrasto. Então, você pode aplicar para ela voltar aos Estados Unidos. Vai demorar mais ou menos 10 meses para fazer isso. Mas só tenho uma pergunta mais. Ela agora já tem... Tem que? Tem quantos anos, desculpa? Ela agora tem 28 anos de idade. Ok. Ok. All right. Ela agora já está com uma filha, já tem uma filha de... Eu entendo. Tudo bem. Quando você casou com a mãe dela, ela tinha menos de 18 anos de idade? Menos, desculpe. De Menos 18 anos. Não, acho que tinha 18 tinha 19 anos, acho que 19. Então, se ela tinha 19 anos, quando você casou com a mãe dela, você não tem direito de aplicar para ela. A mãe dela vai ter que aplicar para ela. E a mãe dela é legal aqui? A mãe dela está legal aqui ou não? Não, está legal, tá. Ok. E ela está casada? A menina está casada? Não está casada, ela não está casada, não. Então, a mãe dela pode aplicar. A mãe dela tem um cartão verde. Sim, mas a diferença de uma pessoa que tem o cartão verde e uma pessoa que é cidadã americana é 1 ano em diferença, é 5 anos ou 6 anos. Então,
melhor ela dar entrada agora para começar o processo. Ela pode dar entrada dos documentos agora para legalizar a filha. Está agora a entrada e quem sabe um dia no futuro ela aplica para a cidadania americana e vai avançar o caso um ano mais. Portanto, poupa um ano, percebe? Quer dizer, no caso de meter já os documentos, poupa um ano. Exato. Está certo? Ok? Só uma outra pergunta, obrigado ao senhor delegado de imigração. Outra senhora, quer fazer uma pergunta dita, poder ser? Sim, faz favor, colocar. A minha esposa, pode ser, eu sou cidadão português, eu sou do Porto. Para a minha esposa, quando sabe é preciso estar casado, para se dar o passaporte depois português à minha esposa? Há quantos anos são casados? Há 10. Há 10? E têm filhos desse casamento? Não. Mas estão casados há 10 anos. Pronto, e o casamento já está transcrito para Portugal? O casamento já foi registado em Portugal? Não, o casamento não foi, está registrado no curso português. Muito bem. Então, desde que o senhor já esteja casado há mais que 3 anos e meio, tem o direito de pôr a sua esposa como cidadã portuguesa. É uma questão de nos contactar depois e eu dou-lhe a informação de tudo o que o senhor vai precisar de apresentar. Certo? Está bem? Eu não entendi. O que é que a senhora disse? Desculpa. Eu disse que a partir do momento que o senhor já seja casado há mais que 3 anos e meio, tem esse direito, esse privilégio é-lhe concedido. É só uma questão do senhor entrar em contacto depois com o nosso escritório e eu dou-lhe a informação de todos os documentos que são necessários para fazer esse processo. Portanto, se tiver mais de 3 anos e meio, já pode fazer. Portanto, desloca-se ao escritório de Miguel Reis e ele Ou resolve. telefona para nós. Está bem? E é só uma pergunta, desculpa lá. Diz com 13 anos e meio? 3. 3 e meio. Está Ok, tudo muito bem. obrigado. Nada, desculpa. bora. Nada. 13 anos era demais, não é? Moisés Absan, portanto, em relação à imigração, estamos um pouco preocupados com esta demora, não é? Um dia destes vamos ser surpreendidos com Barack Obama a dizer assim: meus amigos, acabou a brincadeira, Nós temos uma lei. há uma lei já aprovada. E isso já aconteceu muitas No passado, vezes sim, no passado. em várias leis. Eu lembro quando aprovaram a lei em 2001, aquela 245i, eu já pensei que eles nunca vão fazer isso mais. Mas porque fizeram. a última vez eles fizeram foi em 98, então eu estava pensando, isso nunca vai acontecer mais. E de um dia a outro aprovaram a lei. Então ninguém sabe quando isso acontece. Pois, isso é de um dia para o outro. É uma Ai, mas situação. isso era tão bom que acontecesse para todos. É verdade. Para nós, para os que estão ilegais, para os que estão legais, para a economia. Porquê é que não desempencam isto? É um problema de Política, não é? prejuízo, de racismo. É de tudo. Isso, não tem outra coisa. Não, Não, tem mas outra dá razão. pena ver famílias completas que não podem progredir na vida, não conseguem arranjar melhores empregos e todas as coisas consequentes, precisamente por causa da falta dos papéis. Eu sinto muito O que, mal. o que leva a que muitos cometam ilegalidades, como se estava a falar anteriormente, de conduzirem sem carta, de arriscarem-se um determinado número de coisas E a desnecessárias. pessoa que não tem licença, tem um acidente, não Tudo. tem, Tem um não problema. seguro. É um Não tem sarilho. nada, não tem nada. sarilho. A outra família tem um acidente sério e por razão que ele não tem seguro, agora ele não recebe dinheiro. Exatamente. Exatamente. É Muito boa noite, mal. estamos no ar, estamos consigo na SIC. Faz favor. Boa noite. Olá, boa noite. Coloque a sua questão, por favor. Eu queria fazer uma pergunta que era para o meu irmão. Diga. Ele já está aqui na América há mais de 20 anos. Ok. Ele entrou com visto para vir para os barcos, penso eu. E então ele casou, teve com a vida com a mulher há 7 anos, depois casou, teve casado mais ou menos em 12 anos. E ele, quando meteu os papéis para a imigração, a esposa dele era americana. Quando ele meteu os papéis para a imigração, ele não foi a advogado nenhum, ele sozinho preencheu os papéis e quando foi preencher os papéis, ele deu o visto, que era a visa que entrou para aqui. Acho que não podia ter dado, que não era legal. E a imigração negou-lhe os papéis. Óbvio. Agora ele divorciou-se da mulher, a mulher também não se importou muito, né? E ele está casado com outra americana. Será que não dá para meter os papéis de maneira nenhuma? Sim, senhora, veja bem. Ele entrou com visto de chamado crew member. E esse visto não tem direito
de mudar para um visto permanente dentro dos Estados Unidos. Porque senão, todo mundo que está no barco vai Vai para a terra. entrar para a terra. Então, ele não tem esse direito, foi um erro para ele fazer o caso sem falar com o advogado primeiro, porque qualquer advogado de imigração falava para ele, não vale a pena. Porque o meu marido também lhe disse que para ele não entregar o visto que entrou, para não dar nada, que entrou ilegal, mas se ilegal, não- para não dar aviso que entrou. Se ele não mostrava o visto, ele não recebia também, porque tem que mostrar que entrou legal. Entende? De qualquer jeito, o caso estava perdido. Agora, desde março de 2014, tem uma mudança. 2013. 2013, sorry. Quando uma pessoa casa com uma americana e essa pessoa está aqui ilegal, como seu irmão está, ele pode aplicar para o Green Card e a esposa dele tem direito de pedir para uma dispensa. A dispensa é, quando ele sai do país para receber o Green Card, ele não fica fora 10 anos. Porque a imigração, quando chegaram-lhe a dar o número do social... Pois, investigaram mal na altura, depois é que viram bem que estavam errados. Quando eles deram-lhe o social security, deram-lhe Não vale a pena. Senhora, isso é, como se Passado. fala, routine. Isso é uma coisa que sempre acontece. É automático você recebe a permissão de trabalho. E depois, quando você tem a permissão de trabalho, você só vai e aplicar para o Seguro Social, você recebe. Mas isso não é o Green Card, isso não é o direito de viver aqui permanente. E que eu estava falando, agora, ela pode aplicar para o seu irmão e demora 6 meses para a primeira aprovação. Depois, ela pode aplicar para uma dispensa para ele poder sair do país e voltar sem problema. E depois que isso está aprovado, nós normalmente marcamos a entrevista no Brasil ou em Portugal. Em Portugal, ok. E aí, eles dois vão a Portugal para a entrevista. Mas essa entrevista vai ser muito simples, porque eles não vão falar nada do fato que ele estava ilegal todos os anos, porque isso já vai estar resolvido. Então, eles só vão ver se o casamento é verdadeiro e se ele tem uma doença. Tem que ir no médico. E quando... Eu gostava de saber, se não é incómodo, ele divorciou-se da esposa. E Casou com agora ele outra? está casado, ele casou agora com outra. Ok. Aqui isso não dá problema nenhum. Até podia casar com 3. Pode casar. Dá licença, aí vou entrar eu. Porque é o seguinte, o seu irmão casou-se a primeira vez e divorciou. Divorciou-se há coisa de mais ou menos 2 anos. Muito bem, e já casou novamente. Muito bem. Novamente com outra senhora. Tudo bem. Só que há um detalhe. O seu irmão, para poder ir em Portugal com a atual esposa, tem que ter legalizado o primeiro casamento e o divórcio. Porque senão este segundo casamento é ilícito. Está a perceber? Ok, um minutinho. Deixa eu fazer um comentário nisso. Não, mas é para Portugal. Senhora, ela vai a Portugal para o consulado americano. Exatamente. Sim, mas o marido é português. Não, eles estão a falar do senhor. O senhor é que está a querer legalizar-se. Sim, A certo. primeira esposa do senhor era americana ou era portuguesa? Era americana. Não me importa, Luís. O cidadão português que vai a Portugal ok. com a segunda esposa Certo. tem que ter a situação dele legalizada. Isso é outra coisa. consulado Pois é verdade. americano não vai, Não, tá bem. não vai perguntar para isso. Eles vão ver que a pessoa casou aqui e divorciou aqui. exatamente. Isso é válido. Um divórcio feito dos Estados Unidos é válido Em qualquer lado. Mas em Portugal, Não é. depois tem que se fazer a revisão da Ok. sentença estrangeira. Mas se você faz um divórcio em Portugal, é válido aqui. Mas tem que se fazer a revisão aqui também. Não. Nós lá temos que fazer. É isso que eu estou falando. Cada país é diferente. Então, o irmão dela, vai diretamente ao consulado americano. O consulado americano é um fiction que Eu sei, está eu sei. dentro, Paris, está neste dentro momento já dos é em Estados Portugal. Unidos. Então, ele não vai ter nada para ver com Portugal. Mas de qualquer das maneiras, doutora Apsã, é o seguinte: suponhamos que este senhor tenha pouca sorte
de alguém o denunciar que ele é casado pela segunda vez. Esse é Eu outro só me assunto. preocupo sempre é com o aspecto Não, legal. eu estou de acordo com você, ele tem que fazer tudo direitinho. Tudo direitinho, porque que é para não ter problemas. ele não sabe se um dia ele vai voltar para Portugal. Pronto, Ou mas se- neste ou se caso, alguém só para denuncia. libertar, se me permitem, só para libertar a chamada, esta senhora fica informada que o seu irmão pode sair do Pode. país, Sim. pode legalizar-se sem qualquer problema, casando com a segunda senhora norte-americana, não é? Está a perceber? Estando casados. Sim, senhora. Pronto, aí nesse aspecto ele está à vontade. Porque eles não, como diz o Moisés Absé, não vão buscar o passado dele em relação a ter entrado como crew member. Por outro lado, se quiser fazer as coisas direitinhas, como diz a Salomé, basta resolver o problema Se um dia no futuro para não ter problemas, para não ter problemas. Do lado americano, Do lado americano não tem problema, Do lado porque já português casou e divorciou cá. Right. Por Exatamente. conseguinte, para os Estados Unidos está honesto, está certo. Pronto, muito obrigado pela sua chamada, está bom? É lá. Se ele tivesse, Diga, diga. e se ele tivesse casado outra vez com a mesma mulher dele? Dava na mesma coisa? Ou... Exatamente. Se ela fosse americana, dava. Exatamente. Ele tinha que ir para um psicólogo. Muito obrigado, Virgínia. Muito obrigado. Obrigado. Boa noite. Portanto, esta de facto é de casar duas vezes com a Com a mesma mulher mesma, e voltar é à falta de primeira. opção. Oh my God, imagina isso. É exatamente esse o ponto. Portanto, aqui há muitas vezes estas situações são muito complicadas, porque a gente não percebe bem isso. Mas a verdade é que o governo português exige coisas que nós, no sistema americano, achamos que é estranho. Mas o que é certo é que é verdade. Mas, Não, O sistema burocrático português é mais complicado que o right. americano. E as leis de todos os países são diferentes. São diferentes, Exatamente. claro. E outra coisa, você viu ela e muitas outras pessoas, como ela falou do irmão, ele preparou os papéis sem advogado. Exato, exato. E nem Há se- sempre um nem erro. Se fosse um advogado, ele diria logo que não devia ter feito. Ele não precisa gastar dinheiro com advogado, o mínimo paga a consulta. A consulta e faz as Veja que o perguntas. advogado fala, a pessoa me paga a consulta e eu falava, não pode fazer assim. Você tem que sair do país. Aí ele já sabia e com sorte podia resolver o caso naquela época, ele já tinha o green card. Exatamente, é que por vezes as pessoas para economizarem 100, 200 ou 300 dólares Estragam um processo de estragam vida. um processo de 10 anos. Yes, isso que é. É complicado, é complicado. Portanto, já sabe, 973-589-3890 é o telefone para onde deve ligar, no caso de querer obter alguma informação relacionada com direito ou em Portugal ou aqui nos Estados Unidos, pela via Miguel Reis deste lado, Moisés Absé deste. Agora, em relação a pessoas que, e há pouco eu estava a mencionar esse facto, sobre a questão da nacionalidade. É uma questão muito complicada e eu vou aquilo que a Salomé disse em relação à Suíça, aplica-se em Portugal. Sim, sim. Porque se o seu filho, se o senhor é imigrante e a sua mulher é imigrante, ou são norte-americanos, e o seu filho é norte-americano e vai viver para Portugal, decidem reformar-se, o seu filho, ao fim de 3 meses, tem de uma ordem de despejo. É verdade, é mentira? Exatamente. Portanto, isso aconteceu com o meu filho. Portanto, quando tinha 4 Exatamente. anos, mandaram-me, olha, o seu filho vai ter que ir para os Estados Unidos, porque não tem direito a estar aqui. Portanto, é sempre bom resolver todas essas situações de nacionalidade. É que os porque pais é um têm que processo- compreender que o simples facto do teu filho ser teu filho e tu seres cidadão português e a mãe ser cidadã portuguesa não é. não lhe dá O direito de cidadania, não lhe dá direitos de permanecer no país sem tratar dos documentos dele. Que não podem ser tratados em Portugal. Que Exatamente. é mais curioso ainda. Porque ele é natural daqui. Exatamente. Nem na Embaixada Americana, nem o Consulado se Não. pode tratar um assunto desses, tem que ser mesmo nos Estados Unidos. Portanto, Exatamente. se decide embarcar para Portugal, ou para o Brasil, ou para outro país qualquer, e se tiver um filho e os senhores tenham 2 passaportes do Brasil ou de Portugal, e que se o filho nascer nos Estados Unidos, o seu filho é estrangeiro É estrangeiro. no Brasil, é estrangeiro em Portugal e não é permitido manter-se lá Mais que 90 dias. Mais de 90 dias. É uma situação muito complicada, muitas vezes as pessoas não entendem isso, mas é verdade. Pois. E depois, mais tarde, a questão do emprego que ele pretende obter em Inglaterra, ou na Áustria, ou em França, aí já não beneficia. Sendo norte-americano, já não beneficia da vantagem de ser cidadão europeu. Portanto, é melhor Exatamente. tratar desses assuntos com mais rapidez. Muito boa noite, estamos no ar, estamos consigo. Faz favor, boa noite. Olá, boa noite. Sim, boa noite. Diga, faz favor. Eu queria fazer uma pergunta a essa Faz favor. senhora. Sim? Faz favor de colocar a sua questão. Sim, boa noite. Eu queria saber uma informação a respeito da minha mulher. Eu Diga. sou português, Ok? casei com a minha mulher em Portugal. Ela é filha de pais portugueses, só que nasceu no Brasil. Ok. De maneira que eu queria pôr a minha mulher cidadã portuguesa e, segundo me disseram, ela é
complicado. Aqui acontece, o senhor que está com vocês, desculpa que eu esqueci-me do nome, Moisés Absão, Não, Salomé. comigo. o que é que eu podia fazer para pôr a minha mulher de cidadã portuguesa? A senhora é filha de pais portugueses? É assim, a minha mulher é filha de pais portugueses. Nasceu só que no Brasil. eu Nasceu no estava Brasil. e nasceu no Não Brasil. tem dificuldade. Veio para a América com 4 anos. Sim, mas Não escuta tem bem. qualquer dificuldade. Os senhores, não vou estar a dizer aqui na televisão exatamente o que é necessário, mas posso lhe garantir que é muito simples. Telefonem para o nosso escritório e eu dar-lhe a informação. Pronto, é isso que eu queria saber, o seu número de telefone, faz favor, para poder contactar consigo. 973 973 817 52 817 817 9831. 9831. Exatamente. Ah, bom. Resolve o seu Boa noite, problema. obrigado. Muito obrigado eu Nada, também. boa noite. De facto, o telefone está aqui um bocadinho longe e há Aham. sempre a tendência de Fala falar mais alto, mas alto. está a distorcer o som. Mas há uma coisa que é importante isto ainda da lei ser diferente e ser diferente num país e noutro. Ainda muito recentemente, soube de um caso, Moisés, da pessoa que é norte-americana, mas que é, portanto, e enganaram-se no seu cartão portanto, cartão verde veio com o nome verdadeiro, mas a certidão de nascimento dele está com o nome diferente. O que é que acontece? Acontece que ele tinha passaporte português com um nome e cartão verde com outro. Portanto, quando sai dos Estados Unidos, não pode, se fizer um matching dos dois cartões, não dá. Por quê? Porque houve um engano, obrigou, porque ele estava com o nome de casado da ex-mulher, obrigou a que portanto, o divórcio fosse homologado de novo em Portugal, alterar a documentação toda do divórcio em Portugal E a correção do nome. e a correção do nome, antes de, com o green card, aqui poder ir a Portugal. Porque senão não podia sair daqui à mesma. Tem o passaporte com um nome e tem o cordão verde com outro. Essa é uma situação que acontece muitas vezes. Tinha outro caminho que ele podia fazer? Aconteceu com o caso de um congressista português aqui nos Estados Unidos chamado Denis Cardoza, congressista democrata. Agora é Daniela. Que saiu agora o congressista saiu agora do Congresso americano, reformou-se agora. Era conhecidíssimo, com Jim Costa. Portanto, o que é que aconteceu foi que no passaporte aparecia Cardoso e o green card estava como Cardoza. Olha, E isso era um problema. Luiz, minha esposa tem um problema agora. Porque ela aplicou para a cidadania americana e quando ela fez a cidadania americana, ela mudou o nome. E a licença dela sempre está no nome de solteira. E ela mudou o primeiro nome dela também, quando ela aplicou para a cidadania, para ser um pouco mais simples. E ela perdeu a carteira dela. E dentro da carteira tinha o green card, não o green card, desculpa, tinha a licença de dirigir o carro. Então ela foi na Motor Vehicle Bureau e mostrou o passaporte e todos os documentos, a licença antiga e tudo. Ele falou, não, porque o seu passaporte tem um nome diferente do que está na sua licença. Pois é, esse é o problema. Então ele falou, você precisa o documento de cidadania. Exatamente. Ela também não encontrou esse documento. Ups. Então ela falou para mim, Moisés, o que eu posso fazer? Eu falo, deixa eu ver quanto tempo está demorando. Eu falei para demora 6 meses para conseguir um novo documento. Ela falou, então eu não posso dirigir meu carro para 6 meses? Eu falei, não, eu vou amanhã, eu vou aplicar na corte para mudar seu nome. Exato. Claro, é melhor, Mudar o mais seu fácil nome mudar o nome, pois. para o nome que está no passaporte. E agora nós vamos fazer uma mudança do nome de solteira para aquele que está na... Demora menos tempo, não é? É 6 semanas. Pronto, é diferente de 6 meses. E aí eu vou ter um documento, eu levo ela de volta para a Moura, fico com a ordem do juiz mudando o nome e o passaporte. E Claro, é a única maneira. Horrível. Já não temos chamada, já tinha estado em linha. Não, essas alterações são muito complicadas e os nomes portugueses foram mudados no decorrer dos anos. Eu falei no Denis Cardoza por uma única razão, porque o nome é Cardoso
e só a mudança do Opera a Cardosa já era um problema complicado. E há imensos casos desses Olha, Muitos casos assim que o nome está errado, porque muitas pessoas usam o nome da mãe, não do nome do pai. Exatamente. não, os espanhóis, por exemplo, Yeah. o último nome É da mãe. é da mãe. Yeah. Não tem e os portugueses é o do pai. Mas outra coisa que eu também mudei o nome, não mudei, eu encurtei o nome, porque eu tenho um nome imenso e pus só o primeiro, o do meio e o último. E eu agora vou a Portugal e tenho que assinar os documentos e não serviu, porque eu tenho que assinar aquilo tudo outra vez. Exatamente. Que Em tristeza Portugal, tão grande. mantém-se à mesma. Mantém tudo, mantém Portanto, tudo. já sabe, pode sempre contar connosco para explicações sobre a sua vida pessoal, aquela que entender em relação a assuntos ligados à imigração, a outras áreas da jurisprudência. Hoje tivemos aqui o Dr. Pedroso também, que esteve aqui connosco. Pensávamos ter mais uma cadeirinha deste lado, não é possível hoje, mas o novo formato de programa é mesmo este. Passamos a ter duas partes distintas, provavelmente com 2 advogados convidados ou 2 pessoas ligadas a esta área. Podem ser contabilistas, gente ligada ao real estate, outras áreas que ajudem de facto a comunidade a perceber as leis, porque as leis, por exemplo, da compra e venda de propriedades estão ligadas de uma forma geral também aos advogados que fazem os closings, não é? E a parte dos contabilistas estão ligados portanto, à questão fiscal, que também tem a ver com os advogados e com os homens do real estate. Portanto, tornou esta nova versão é muito mais interessante. Claro, gostaríamos no futuro de ter mais tempo para a imigração. Logo saia uma lei que nos permita ficar aqui horas a fio a falar, porque é sinal que o Moisés Absan vai trabalhar meses a fio com os seus novos clientes e também, naturalmente, também com a Salomé em assuntos que digam respeito à jurisprudência em Portugal. Miguel Reis está nos Estados Unidos várias vezes por ano, entretanto, se a quiserem contactar no escritório, é na Ferry Street, por cima da Portugal Agency. Portanto, é ali em frente ao nosso 202 amigo da Ferry Jorge Street. Quaresma. Quando virem o Jorge à porta, é só atravessar a rua. Naturalmente. Foi um prazer estar na sua companhia. Voltamos e prometemos isso já daqui a 2 semanas para uma nova emissão de Você e a Lei. Tenha uma boa semana e esperamos ter boas notícias daqui a 2 semanas. Se Boa Deus noite. quiser.